amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, dando a continuidade sobre a estrutura e formação de palavras, na aula anterior a gente conheceu a estrutura dos nomes, né? Na verdade, você já conhecia, só relembrando, né? Você virou a estudar a estrutura do nome substantivo e adjetivo. Que lá tem vários pedacinhos, que cada pedacinho tem o que recebe o nome, tem uma significação. Então, tem morfema para indicar gênero, morfema para indicar número, tem um morfema para fazer assim, quando fala o tema, aí você já sabe, aqui é uma vogal temática. Para ser vogal temática, ela precisa ser átona. Quais são? O A, o E e o O. Quando a questão quando a vogal é tônica, ela já vai fazer parte do radical. Lembrando? Isso lá na estrutura dos nomes. E agora, na estrutura do verbo? Você sabe também que o verbo tem cada pedacinho daquele verbo, cada tijolinho vai ter uma significação. Lá você vai conhecer o radical, né? Aí você também vai ter a vogal, aí você vai lembrar se é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Qual é a desinência de número? Se está no singular ou se está no plural. Qual é a desinência de pessoa? Número pessoal, desse modo temporal, tudo isso. Então, amadinho, na nossa aula 50.1, estudando estrutura do verbo. Mas antes, vamos conhecer um texto, vamos ouvir essa história. De olho na tela. Aqui o fantasma do escravo. Havia um barão, dono de uma fazenda, que era muito malvado com seus escravos. O único que se salvava da chibatada era José, que o barão usava para seus serviços pessoais, como buscar encomendas. Certo dia, José foi encarregado de uma missão muito especial, buscar um carregamento de ouro. O negócio é que ele foi atacado a caminho da fazenda por bandidos mascarados, que levaram todo o ouro. E é claro que o fazendeiro não acreditou na história de José e mandou dar uma surra no coitado. Como se isso não bastasse, condenou o escravo a cortar lenha do nascer ao pôr do sol, todos os dias, por 5 anos, até confessar o crime que não tinha cometido. É claro, tudo começou a dar errado na fazenda. Os escravos fugiam, os animais e as colheitas se perdiam. O pior era um barulho de pancada de machado que não acabava nunca. O barão começou a ficar louco. Era o fantasma de João. E dizem que a gente ouve o escravo cortando lenha até hoje. Medo. Então aqui você viu que a gente começa com caos, né? Com uma história. Quem gosta de história é uma narrativa. A gente estudou, né, os elementos da narrativa e dentro da história, no contar a história, vai aparecer vários verbos. Vocês sabem também que alguns verbos vão apresentar o tempo. Uma ação que já ocorreu. Esse tempo está no passado. Então, nas histórias vai estar presente sempre a ação passada, tempo num pretérito. Aí também apareceu verbos que indicando o quê? O estado, a condição. Exatamente, aqueles verbos que não vai indicar uma ação, mas sim um estado. Certo? Consegue identificar algum dessa leitura que a gente acabou de ler?
Então, vamos lá? Tentando identificar. Fantasma do escravo. Então, havia um barão dono de uma fazenda que era muito malvado com seu escravo. Se fosse falar, professora, qual é o verbo? Ó, o que é verbo mesmo, professora? Olha só, é a palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno natural. Esse havia é um verbo, né? Ele é um verbo impessoal, tá certo? Que tá no sentido de existir, né? Que existia. Então haver no sentido de existir é um verbo impessoal, ele fica na terceira pessoa. Aí nós temos o era. Era muito malvado. Então é uma condição que ele se encontrava. Aí você vai, salvava, aí você tem outro, usava, é ação. Aí você vai começando a identificar algumas verbações dentro do quê? Do texto. Ele foi atacado. Aí você já tem uma locução verbal que tem a mesma função de um verbo. Não acreditou, mandou dar uma surra, mandou, o dar é verbo. Aí bastasse, aí cortar lenha, né? Aí você vai identificando, confessar. Tudo aí são verbos. Então agora nós estudaremos, né, nesse momento, agora vamos estudar o quê? A estrutura verbal. Então mais um conteúdo para a sua, o quê? Para armazenar no seu HD. Beleza? Então, a estrutura das palavras, né? Já falamos, né? A palavra, ao contrário do que muito pensa, não é a menor unidade portadora de significado dentro da língua. Ela é formada de vários elementos, também dotado de valor significativo. Essas formas portadoras de significado damos o nome de morfemas ou elementos mórficos. Agora, nós vamos analisar nome, né, de substantivo ou adjetivo. Vamos analisar verbo, que nós vamos estudar a estrutura dos verbos. Então, aqui nós temos o verbo vendêssemos. Vamos identificar qual é o radical. Tá aqui, ó, bem fácil para vocês, ó. Aqui, ó, aqui é o radical. Qual é a vogal temática? O E. Esse E vai dizer qual conjugação que ele pertence. Se é da primeira, se é da segunda ou da terceira, mas calma aí que vai chegar o momento. E esse C vai dizer a desinência de modo temporal. Que esse modo? Se está no modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo, tá certo? Ou tempo, se é presente, passado ou futuro. Então, esse C aqui, modo subjuntivo, tempo no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o mos é desinência de número, pessoa. Então, esse mos quer dizer que está na primeira pessoa do plural, certo? Então, vão ligando aí, ó, vão ficando atentos. Aqui nós temos a vogal temática. É quando se liga a radical de um verbo e caracteriza três conjugações, ó. A, primeira, e, segunda, e a terceira conjugação. Então, eu tenho aqui o verbo cantar. Ó, vogal temática é A, vai formar canta. Eu tenho beber. Vogal temática é E, aí forma o tema bebe. Eu tenho partir. Aí o I é a vogal temática e forma o tema parte. Beleza? Quando conjugamos o verbo, a vogal temática geralmente se mantém, né, vogal. Então aqui, cantamos, beberei, partiam. Ele está conjugado. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ó, eu beberei, tu beberás, ele beberá. Nós beberemos, vós bebereis, eles beberão. Viu só? A vogal temática permanece. Geralmente, mas vai chegar um caso especial aí. A mesma coisa com partir, tá certo? Vai conjugando e a vogal temática vai continuar. Também podem conservar-se em nomes derivados do verbo. Vamos lá. Essa vogal temática pode continuar, ó. Salvação, ó, é nome. Vem de qual verbo?
Vem do verbo salvar. Tá aqui, ó, a vogal. Casamento é o nome, né? Vem de qual o verbo? Casar. Então, vão tomando nota. A vogal temática também aqui, ó, presente, tá? No nome, né? No substantivo, tá certo? Nos nomes que vão derivados do verbo. Agora a vogal temática aqui, olha que gracinha, gente. Olha só, quem gosta de melancia aí, ó. Comer, olha só. Vogal temática, e. E já está dizendo, né, que verbo que pertence à segunda conjugação. Comer. Aí você tem andar. Olha aqui a vogal temática A. Pertence à primeira conjugação. Partir, o I, terceira conjugação. Então, aqui você tem andar, faz parte da primeira conjugação. A vogal temática é A. Então, todo verbo terminado, né, em A, vamos lá, falar, cantar, andar, mudar, ó, pertence à primeira conjugação. Aí você vai perceber que quando você conjugar o verbo, a terminação é a mesma dos verbos que são os verbos regulares, que terá uma aula exclusiva sobre isso. Aí o beber, vender, ó, comer, termina em E, segunda conjugação. Mas além do beber, nós temos o verbo pôr, que faz parte da segunda conjugação. Mas, professora, o pôr, o verbo pôr, termina em O, mas antigamente ele era o verbo poer. Por isso que ele faz parte da segunda conjugação. Tá bom? Não lembra? Que a gente sempre falou que a nossa língua, né, ela está em constante mudança, ela não é estável. Então, ó, poer, a evolução da palavra. Aí, partir é da terceira conjugação. Olha, a vogal temática é I, certo? Alomorfe da vogal temática, quando também vai sofrer alteração, igual do lado dos nomes, né? Petrificar, pedraria, né? O radical não mudou, aqui também vai ter mudança, né? Na vogal temática. Então, aqui no pretérito da primeira conjugação, a primeira e terceira pessoa do singular, vamos lá. O A passa para e A passa para o O. Como assim? Olha só, eu amei, ele amou. Ele está no pretérito perfeito, ó. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Olha como houve mudança. A vogal temática, né, da primeira, né, e terceira pessoa. Na primeira é E, na terceira pessoa ficou o quê? O O, né? Agora, no pretérito perfeito, segunda conjugação, todas as pessoas, ó, o E, né, passa para I, ó. Vamos lá, eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Aí, ó, é do verbo vender, que é da segunda conjugação, que é E. Qual que ficou, que tornou? O E passou a vogal temática ser a I. Tá certo? Estão entendendo? Essa mudança quando há uma variação da vogal temática, então você presta atenção. No pretérito imperfeito, né? Com o verbo da primeira conjugação, o que é que vai acontecer? Mudança na primeira e terceira pessoa do singular. Tá? O que era A passa para O. Aí daqui do E passa para I. Verbo no pretérito perfeito da segunda conjugação. Mesma coisa que vai acontecer. Comia, vendias, comia, vendia, comíamos, comias, eles comiam. Certo? Agora nós temos aqui o alomorfo da vogal temática também, no presente do indicativo da terceira conjugação. Né? Aí o que você vai observar? Segunda e terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa, o I, vai para quê? Para E, ó. Ó, o verbo é partir.
Ó, eu parto, parto, ele parte. Aí o que vai acontecer? Ó, partes, aí parte, ele parte. Não era aí? Tá certo? Houve essa mudança. Tá no presente. Eu parto, partes. Ele partes. Eles partem. Tá bom? No particípio da segunda conjugação, vamos lá. O que vai acontecer? O E vai mudar para I, ó. Vendido, comido. Tá certo? O E, houve a mudança na vogal temática. Tá bom? Que vai formar o tema. Vamos lá. Por isso que essa modificação, alomorfe, variação, tá certo? Da vogal temática. Agora, aqui, alterado ou não, a vogal que aparece depois do radical é a vogal temática. E isso não ocorre em dois casos. Vamos lá. Qual é o primeiro caso? Ó, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, no agora. O O, ó, desinência de número e pessoa, vai indicar a primeira pessoa. Eu ando, eu falo, eu brinco, eu ponho. E só não houve alteração aqui, tá? Sempre a primeira pessoa ficou, ó, com a vogal temática aí. E vai indicar o quê? A desinência de número. Tá dizendo que é a primeira pessoa, né, do singular. Tá certo? Primeira pessoa do singular. Agora, em todo o presente do subjuntivo. O que é um subjuntivo? É incerteza, tá? Aquela hipótese. Você já sabe que o indicativo é certeza, o subjuntivo é incerteza. Tá certo? Porque tem a questão da dúvida, pode ou não acontecer. Tá certo? É uma possibilidade. Então, em todo o presente do subjuntivo, o verbo aqui, ó, a, da primeira conjugação, o e e. Por exemplo, cantar. Se eu vou fazer no presente do subjuntivo que eu cante, ó, o a vai para e, do modo temporal. Agora, se é da segunda conjugação, o que vai acontecer? O E vai para A, o verbo é beber, que eu beba, que eu escreva, tá certo? Então, por isso assim, ó, beba, queira, volte, estude. Ó, colocando bem aqui para entender, o verbo beber é da segunda conjugação, no presente do subjuntivo, a vogal temática forma o quê? O A. O verbo é querer, ó, termina em E. Ó, fica A. Agora eu tenho o verbo voltar. Colocando aqui para vocês, o voltar. Aqui, ó, esse A indica que o verbo é da primeira conjugação. Mas lá no subjuntivo, no presente subjuntivo, ele vai que eu volte, que eu estude. Tá certo? Então, observação importante. Por isso se diz que o presente do subjuntivo é atemático, ou seja, não tem vogal temática. Tá certo? Aqui, então, a ou e. Só V é desinência de modo temporal. Fala que é o modo, tá no subjuntivo e o tempo está no presente. Tá certo? Por causa dessa mudança. Vamos lá. Temos aqui desinências. Essas desinências, né, o que é isso? São elementos terminais que indicam a flexão do vocábulo, né? Aqui vai dizer a flexão dos verbos, das palavras. Então, os verbais, o que vai acontecer? Une-se aos verbos flexionando em número, pessoa e tempo. Vamos lá, número de pessoas. Nós temos a primeira pessoa do singular, o O e o I, tá certo? Quando eu falo assim, eu canto. Qual é o número? Primeira pessoa, né?
Aí, ó, primeira pessoa do singular. Ficou feia a letra. Então, é a primeira pessoa do singular. Então, aqui o número, aqui, ó, tá indicando que é do singular. A pessoa, a primeira que fala. Agora, eu tenho amei. Amei também está na primeira pessoa do singular. Tá certo? O que que você observou, ó? Ó, aqui o O e o I. Certo? O canto está no presente e o amei está no pretérito perfeito. Segunda pessoa do singular. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer o es, ou es, né? O este e o ex, certo? Aí nós temos aqui, ó. Tu andas, vai ser o tu, né? Segunda pessoa, você já sabe. Que a primeira é o eu. A segunda é o tu, que é a segunda pessoa. Então, nós temos aqui, ó. Tu andas, tu partiste, tu cantares. Tá? Aqui, ó. Tu, segunda pessoa. Tá certo? E a terceira pessoa do singular vai ficar o quê? A desinência vai ser o U. Tá certo? Número pessoa. Ele chorou. Ele cantou. Tá certo? Sempre assim, ó. O U, terceira pessoa. Aí você pode ser ele ou ela. Beleza? Primeira pessoa do plural. Olha o que vai marcar, ó. O mos. Esse que vai indicar a pessoa, né? Então, quem é o mos aqui? Vai ser nós. Nós louvamos, nós comemos, nós partimos. Ó, sempre terminando em quê? Em mos. Nós temos aqui também a segunda pessoa do plural. A segunda, quem é a segunda pessoa do plural? Você vai lembrar aqui, ó, do vós. Não tem o nós, é a primeira, o vós é a segunda. Aí você vem aqui, ó. Vós falais. Vós voltardes, vós olhardes, tá certo? Ó, o is, tes e o des. Agora, nós temos também a terceira pessoa do plural, ó, terminando em em, irã e em. Ó, aí nós vamos colocar assim, ó. Quando eu tenho, eles vêm, do verbo vir, aqui, ó. Vai ser assim, ó, tá certo? Eles compraram, elas compraram, quase que enrola a língua, que trava a língua mesmo. Ó, eles que gritarem, pedirão, tá certo? Ainda tem um O aqui, ó, tá? Terminação aqui. Beleza? Certinho? Vamos lá. Saindo, né, da questão do número e pessoal, para indicar a pessoa, agora tem o modo temporal, vai dizer o modo, se o modo está no subjuntivo, se o modo está no indicativo, e qual tempo, se é no presente, se é no passado ou é no futuro. Vamos aqui. As que aparecem depois da vogal temática, quando esta existe e se repete em todas as pessoas, salvo os casos de alomorfia. O que vai fazer? Vai acontecer a variação, quando tem mudança. Então, no presente do indicativo, o que tem? Não há, tá certo? Aí nós temos também no pretérito perfeito, não tem. Mas no pretérito imperfeito, o vai e o ver na primeira conjugação e o a e o e na segunda e terceira conjugação, tá certo? E o pretérito mágico perfeito, nós temos o ra e o re. No caso, vendeira, né? Aí o futuro do presente, nós temos o ra e o re tônico, né? Como assim, né? Esse irá. Eu farei, tu farás, ele fará, entendeu? Irei. E no futuro do pretérito, gritaria, faria, né? Tem o ria e o rie, certo? Que chata essa tosse, gente. Vamos lá. Agora aqui,
nós temos o presente do subjuntivo. Qual é esse presente do subjuntivo? Vamos lá. Se eu tenho o verbo estudar, que eu estudei, ó, primeira conjugação, tá certo? Vai terminar em E, que já falei anteriormente, né? Se o verbo terminar em A, da primeira conjugação, todos, aí no presente subjuntivo a terminação vai ser o E, ó. Estudar, que eu estudei. Brincar, que eu brinquei, certo? Agora, segunda e terceira conjugação, tá certo? O imperfeito vai ser o C, para marcar que o modo tá no... Se eu subisse, se eu cantasse, se eu vendesse, ó, vai ser dessa forma aqui, no pretérito imperfeito, no modo subjuntivo, tá? E o futuro dos subjuntivos, quando eu cantar, quando eu estudar, a terminação vai ser marcada com o quê? Com R. E o infinitivo? Ó, cantar. Tá certo? O infinitivo, quando eu vender, entendeu? É quando eu partir. Agora o gerúndio, terminação NDO. Aí você vai cantando, vendendo, partindo. Ó, pode observar, em todos tem a terminação NDO, tá certo? Aí, particípio, né, aqui para vocês, tá certo? Não vai ter essa questão da desinência, né? A questão de desinência, né? Essa é de tempo, certo? Ó, a terminação é ado, ido, tá bom? Assim. Aqui nós temos o seguinte, para mostrar para vocês, né, o verbo falar e o verbo voltar. Então, quando tá aqui, ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Não há desinência de modo temporal no presente do indicativo, né? Eu voltava, tu voltavas, ele voltava. Nós voltávamos, vós voltavas, ele voltava. Então, o que aconteceu aqui? O elemento que se repete depois da vogal temática, né, que vai formar o tema, né, o vai e o vê, no final, alternando-se, aparecem as desinências. Que desinência? De número e pessoa. Tá certo? Número e pessoa. Primeira pessoa, isso aqui forma o quê? O modo e o tempo. Agora, o chegar aqui, ó. O elemento que se repete depois da vogal temática é a desinência modo temporal. Tá certo? Aqui, ó. No final, alterando-se o quê? Aparece as desinências. Então, aqui nós temos, depois da vogal temática, tem o res, o R e o mos, o des e o ren. O que aconteceu? Aqui a vogal temática está formando e está dizendo qual conjugação que pertence. Certo? Vamos lá. E aqui, ó, finalmente cabe aqui lembrar que as desinências do pretérito, cantei, cantaste, cantou, né, cantamos, cantaste, cantaram, são números pessoais. Alguns autores as consideram acumulativas. Aí vai depender do gramático, né? A gramática que você está estudando. Isto é, ao mesmo tempo, números pessoais e modos temporais. E é errado classificá-lo como somente modo temporal. Então, alguns aceitam e outros não. Tá certo? Aí vai acumulando. Porque marca lá, número pessoa. Quando lá se pegar, aqui, ó, cantei, pega só o i, né? Parti. Vamos lá. Esse i aqui, ó, o i.
Está dizendo que é número e pessoa. Então, é a primeira pessoa do singular. Modo temporal. Qual o modo? Indicativo. Qual é o tempo? Pretérito imperfeito, que vai indicar que está no passado. Certinho? Então, você tem que ter esse cuidado. Alguns, né, fala que não tem outro, é errado. Fala que somente para classificar como modo temporal. Aí vai depender, né, do autor que você segue, que você trabalha, né, o livro. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, amadinho, nós temos aqui essa questão da estrutura dos verbos, que é, tem radical? Tem. No verbo tem vogal temática? Tem. Essa vogal vai dizer o quê? Vai dizer a qual conjugação o verbo pertence. Quais são as 3 terminações? A, E e I. E acrescentando também o O. Mas por que, professora? O O faz parte da segunda conjugação. Já foi falado. Porque o verbo pôr vem, né, do verbo poer. Aí, ó, foi evoluindo até ficar no pôr. Por isso que faz parte. Isso é os derivados também fazendo parte da segunda conjugação. Tá? São somente 3, tá bom? 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. Macete, quando eu tenho lá da primeira conjugação, você sabe que é em A. Verbo, o quê? Andar. Aí você vai para a primeira pessoa do presente, como que você fala? Ando. Pega a primeira pessoa da segunda conjugação. Vamos lá, escolha um verbo. Isso que você gosta de fazer. Escrever. Aí você vai dizer assim, escrevo. Ó, terminou em O. Aí você pega um verbo da terceira conjugação. A terminação é em I. Eu parto. Viu só? Todos aí terminaram, né, com o O. Agora, vou pegar lá no presente, lá do modo subjuntivo. Verbo da primeira conjugação. Você já sabe que a primeira conjugação é A. Você vai conjugar no presente do subjuntivo. Cantar, que eu cantei. Ó, ficou E. O A virou E. Agora, da segunda e da terceira conjugação, o E e o I vai passar para ser A. Ó, que eu venda, que eu parta. Viu só essa mudança? É isso, tá bom? Isso sempre prestando atenção nessa questão do modo temporal, se é indicativo, né? Se está no presente, se está no pretérito, no futuro. E número pessoal, primeira, segunda pessoa, se está no singular ou no plural, certinho? Então, amadinhos, ficamos por aqui nesse primeiro momento e daqui a pouquinho, né, nós retornaremos para a nossa revisão. Até daqui a pouco.